Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Convenções Dr. Décio da Silva Bacelar e o Elos Clube de Mandaguari. Sente-se orgulhoso e honrado em proporcionar este evento pela sua magnitude. É um privilégio poder contar com suas presenças nesta cerimônia que vem enriquecer e fortalecer o lançamento do livro Amor, Cuidado e Educação. Como formar seres lúcidos e sensíveis aos dilemas da humanidade, que traduz a essência plena da vida social. E para adentrar neste instante precioso cultural, o autor Rogério Tadeu proferirá a palestra abordando o conteúdo contido no livro, brindando-nos com o seu conhecimento. Ao final, haverá sessão de autógrafos pelo autor no momento do lançamento do livro, no salão ao lado. O Elos Clube de Mandaguari, que é um clube cultural e que defende a língua portuguesa, organizou este evento a pedido do autor Rogério Tadeu e ressalta, mais uma vez, a importância de que se reveste este evento, uma vez que tem como princípio contribuir para o engrandecimento da cultura, da educação e da vida em sociedade. Currículo de Rogério Tadeu. Rogério de Melo Tadeu é casado com Larissa Botelho Bianchini Tadeu e tem 2 filhos. Guilherme Botelho Bianchini Tadeu, de 17 anos, e Felipe Botelho Bianchini Tadeu, de 12 anos. É psicoterapeuta graduada em psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia de Londrina, Unifil. É especialista em saúde mental pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Professor de psicanálise, psicopatologias e suas interfaces com a psiquiatria e as neurociências do Instituto Rema de pós-graduação. Foi professor de psicologia na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Apucarana, Paraná, na Faculdade de Apucarana, Paraná, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul, Paraná. É membro do Grupo de Estudos em Psicopatologias da Infância, Adolescência e da Família, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É membro da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, ABNEP. Realiza palestras, ministra cursos e aulas em pós-graduação sobre as diversas facetas do comportamento humano para diferentes públicos em vários estados do país. Foi colaborador por muitos anos do Grupo Alcoólicos Anônimos, AA, e foi colaborador da Pastoral da Criança. É autor das obras A Mente Pura, Reflexões sobre a Saúde Mental nos Séculos XXI, da editora Maçônica. No Limite das Emoções, uma análise sobre as psicopatologias na atualidade, editora Amplexo. Alcoolismo, Prazer, Dependência e Invenção, editora Visão. Massacres Escolares, Jovens Invisíveis em Cena, editora Nova Letra. Amor, Cuidado e Educação, Como Formar Seres Lúcidos e Sensíveis aos Dilemas da Humanidade, editora Juruá, Curitiba. É colunista do jornal Agora, Mandaguari, Paraná, coluna Saúde e Psicologia, e publicou na Gazeta Regional diversos artigos sobre saúde e psicologia. Este, então, é o currículo de Rogério Tadeu. Agradecemos então a Marinês pelas suas palavras, lendo o currículo, e agradecemos a todos vocês que aceitaram o nosso convite e se fazem presente aqui esta noite. Tenham todos uma boa palestra. Obrigado, boa noite. É um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. Primeiro pela honra
de poder falar na minha cidade, com algumas pessoas queridas, amigos, família. Sempre é uma grande satisfação. É um trabalho que eu faço há um longo tempo já, alguns alunos, e agradeço especialmente a minha família, o pessoal do Elos Clube, Departamento de Cultura, e sempre é uma grande satisfação poder trazer a vocês uma reflexão, algum conhecimento baseado numa experiência de trabalho enquanto terapeuta, enquanto professor, enquanto alguém que se preocupa basicamente com a educação e a saúde mental. O que eu vou falar hoje aqui talvez perturbe algumas pessoas, porque provavelmente a gente não tem se dado conta disso. Escrever um livro, e aqui citando o Rubem Alves, um grande educador já falecido, escrever é um ato de imortalidade. A possibilidade que nós temos de tentar trazer o conhecimento, levar o conhecimento, trazer uma reflexão e levar isso para gerações e gerações. Acho que isso que move um escritor, é isso que move alguém que trabalha com educação, alguém que se torna e tem um desejo de se tornar professor. É um desejo de nós, alguns terapeutas aqui presentes, os psicólogos, e é um pouco essa ideia que eu quero trazer para vocês. Com um título sugestivo, um título que nos provoca profundamente numa época onde a sensibilidade e a lucidez estão cada vez mais escassas. É fundamental que nós apostemos na possibilidade do amor, da educação, gerando seres mais lúcidos, mais coerentes e mais éticos. No mundo onde a estética tem mais valor que a ética. No mundo onde a informação tem mais valor do que o conhecimento e a sabedoria. Como os antigos gregos pensavam, a sabedoria não é para qualquer pessoa, num mundo repleto de informações. Por isso o título é uma provocação, como tentar formar seres lúcidos e sensíveis. É um grande desafio que não diz respeito apenas aos profissionais ligados à educação e à saúde mental. Nós terapeutas, os psiquiatras que trabalham basicamente com as chamadas doenças da alma, e eu posso dizer a vocês o quanto é difícil cuidar de alguém que sofre emocionalmente e que às vezes estoura isso numa doença física. Então é um pouco essa ideia que eu quero trazer para vocês, um pouco dessas reflexões que ajudem a vocês a pensar um pouco melhor o que significa cuidar filhos no mundo de hoje, na chamada modernidade avançada ou na chamada pós-modernidade, como alguns autores falam. Um pouco essa preocupação que eu quero trazer a vocês, e provavelmente vocês vão se espantar com algumas coisas, ou até mesmo se certificar que estejam no caminho certo. Só levando uma ressalva, uma consideração, nós nunca vamos saber o que é certo e o que é errado, porque os valores a todo momento sofrem um processo de transição. As nossas verdades tidas como absolutas há 20 anos atrás não são mais as mesmas. Num mundo que é fluido, num mundo que é líquido, usando uma metáfora de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, polonês, que diz que todos os valores foram soterrados por água abaixo. Nós não temos mais certezas. Isto aumenta a ansiedade, aumenta a liberdade das pessoas, mas as torna reféns e profundamente angustiadas. Consequentemente, maior incidência de transtornos emocionais, maior número de medicação psiquiátrica, como era antigamente Prozac. Alguém deve lembrar, Prozac considerado como droga da felicidade. Hoje, fluoxetina. Mudou o nome. Sempre as medicações podem ser muito bem-vindas, quando prescritas por um médico competente, um psiquiatra que tenha minimamente uma ideia de que as questões emocionais não são apenas uma questão química ou biológica. Elas também fazem parte dos sentimentos e da percepção que as pessoas têm sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o mundo. E isto nenhum remédio alcança. Como certa vez uma amiga minha, uma psiquiatra, diria: é impossível encontrar um remédio psiquiátrico capaz de dissolver ódio, por exemplo. Nenhum remédio psiquiátrico ensina a você a ter uma percepção diferente sobre si mesmo, a mudar o conceito que cada um tem sobre si mesmo. E o nome disso se chama autoimagem, autoestima.
Embora as medicações sejam importantes para aliviar a ansiedade, a angústia, ajudar a dormir melhor, jamais uma medicação consegue resolver ou propiciar um sentido profundo à vida das pessoas, embora seja útil e importante a prescrição de um remédio. Portanto, o amor, cuidado e educação é um grande desafio para todo mundo que pensa a educação. E volto a dizer, não são só os especialistas. Todos nós, enquanto sociedade, temos o dever, a responsabilidade de formar gerações mais lúcidas e com grande potencial, uma grande possibilidade de exercer a sensibilidade. Como recentemente uma propaganda, vocês devem perceber isso, já devem ter olhado, homens fortes cuidam. É recente. Homens fortes cuidam. Isso muda a perspectiva de que o homem, por exemplo, não possa exercer sensibilidade. Porque demonstrar a sensibilidade para outros homens, isso eu falo para vocês enquanto terapeuta, enquanto muitos homens que vêm buscar ajuda psicológica e que têm a coragem, muitos desses homens são encaminhados pelas mulheres. Acho que não é novidade saber disso. Sempre por trás de um homem que busca ajuda psicológica ou psiquiátrica, na maior parte das vezes, existe uma mulher empurrando esse homem, para que ele tenha coragem o suficiente de buscar ajuda e revelar o fato de que pode se sentir frágil, de que homem que é homem também chora, homem que é homem também tem sensibilidade, e que muitas vezes os grandes sofrimentos masculinos, a gente tem que redobrar a atenção. A maior incidência de suicídio em estatística mundial é com os homens, embora as mulheres tenham de 2 a 3 vezes mais tentativas de suicídio a nível mundial. Mas geralmente as estatísticas mostram que quando o homem sofre emocionalmente pelo fato de ter uma rigidez, às vezes moral, religiosa, por conta da educação, não se permite viver a dor e o sofrimento. Como hoje, vindo para cá, meu filho mais novo perguntando: pai, você está com medo? Meu filho: sim, eu estou com ansiedade. Isso é fundamental, porque em todo o evento, eu faço isso há um bom tempo, dando aulas para públicos diferentes. Isso me ajudou a transitar por diversos públicos, com formações diversas. Mas a ansiedade faz parte da vida. É impossível se livrar de um mínimo de estresse ou ansiedade. Não pode chegar ao ponto de nos dominar, de paralisar, porque o medo paralisa, a ansiedade paralisa, mas ela deve caminhar a nosso favor. E na medida do possível, acho que eu consigo lidar bem com isso. Mas o medo e a ansiedade é fundamental, porque isso aumenta a responsabilidade sobre as pessoas que estão aqui. Então, amor, cuidado e educação é um grande desafio. Eu faço parte de alguns grupos, como foi lido o currículo, foram buscar no fundo do baú tanta coisa que eu já fiz. São quase 20 anos de trabalho e realmente faço bastante coisa. E sempre, em todas as atividades, a minha preocupação sempre foi a saúde mental e a educação. E, ao meu ver, essas duas áreas, elas não estão separadas de forma alguma. A gente aumenta a possibilidade de ter saúde mental quanto melhor nós educamos os nossos filhos. Como a gente vai ver em algumas coisas que eu vou mostrar, para a surpresa de vocês ou para o espanto. 5 de maio, se eu não me engano, desse mês, foi lançado um documentário esplêndido, magnífico, que rodou alguns países do mundo inteiro. A mensagem era o seguinte: esse documentário, de produção da Stella Henry, que é uma cineasta brasileira, intitulado O Começo da Vida. Está no Netflix, está no YouTube, vocês acham com facilidade. E a proposta desse documentário é muito simples, de que se a gente quiser formar uma geração mais saudável e mais lúcida, nós temos que apostar na primeira infância. E a primeira infância é um período que vai até os 6 anos de idade. Qualquer país do mundo mais desenvolvido sabe desta ideia, onde as políticas públicas têm uma importância fundamental. Então, a base de uma sociedade mais solidária, mais humana, mais justa, mais ética, onde seja possível a possibilidade de uma lucidez maior, com maiores níveis de saúde mental, diminuição da criminalidade, diminuição da violência, diminuição de remédios psiquiátricos,
Se tudo isso é possível, os países como Suécia, por exemplo, já sabem disso. Dinamarca, os países nórdicos, por exemplo, já sabem que uma política pública eficaz começa na primeira infância. E nós desvalorizamos isso. Quando eu falo de política pública, eu não estou dizendo apenas do ponto de vista cognitivo. Podemos sim gerar mais creches, mais centros infantis, mas que as crianças tenham a possibilidade de ter um cuidado maior. Amor, afeto e limite, exercendo uma função fundamental que é da autoridade. Então, a base de uma sociedade desenvolvida tem início na primeira infância. Pais ou cuidadores oferecem sempre o primeiro modelo de humanidade para uma criança. Ou seja, se o pai, se a mãe, se o cuidador, se a referência de uma criança proporciona maus tratos, violência, isto, obviamente, na maior parte das vezes tem uma tendência a se repetir. O que a gente sabe hoje em termos de ciência, nos últimos 20 anos, como eu vou mostrar a vocês, talvez aqui na próxima, é que os últimos 20 anos, especialmente numa área chamada neurociência, de estudos sobre o cérebro, nós descobrimos coisas fantásticas, que há um século atrás a gente já sabia, com os estudos de psicologia e psicanálise. Começou basicamente com Freud, que era um gênio, um mestre, que influenciou a literatura, as artes, o cinema, a medicina e a própria psicologia. Freud, enquanto médico neurologista, já avistava a possibilidade de entender que as neuroses, neurose não é xingamento, se alguém chamar de neurótico, agradeça, porque é diferente de alguém que seja psicótico ou psicopata. Neurótico é uma coisa boa. A maior parte das pessoas que vêm buscar ajuda são neuróticos, que é aquela condição que se aproxima da normalidade. Não sei se perceberam, mas encontrar alguém normal não é tão simples assim. Fernando Pessoa tinha uma coisa que dizia: de perto ninguém é normal. Todos nós temos loucuras no sentido, ou perversões, desejos, fantasias. Freud foi o gênio que atestava isso, que mostrava que ninguém está livre, que a diferença entre uma pessoa normal, entre aspas, e um louco, a loucura, é apenas uma questão de grau. Tudo que um louco tem, o normal também tem. Às vezes de uma forma reprimida, represada, sonha às vezes com algumas coisas que uma pessoa numa condição psicótica, popularmente conhecida como loucura, consegue realizar. Nós, ditos normais, ou no mínimo neuróticos, a gente reprime algumas coisas para o bem da humanidade. E isso é bom. Então, neurótico não é xingamento. Algo fundamental desse filme, e que eu coloco também no livro, é a questão do afeto. Afeto, como o próprio prefácio do livro, de um professor meu, o Ivan Capelato, psicanalista, professor da Unicamp, que tenho o prazer de aprender muita coisa com essa pessoa, está ligado à Unesco, está ligado à Unicef, à Organização Mundial de Saúde, é um professor que eu tenho o privilégio de estar frequentando as aulas, o grupo de estudo desde 2010, e ele honrosamente aceitou o prefácio, fazer o prefácio do livro. Ele diz o seguinte, não é uma fala minha, é uma fala dele: afeto significa afetar uma pessoa, com duas condições fundamentais. Quem ama, quem tem afeto, tem amor, que significa medo de perder o outro. Agora vocês vão saber se existe alguém que ama ou não ama vocês. Quem ama o outro tem medo de perder esse outro. Seja um filho, seja um pai, seja uma esposa, seja uma relação de afeto onde não exista indiferença. O contrário de amor, de apego, de afeto é indiferença. Quem não tem medo de perder o outro significa que não se importa com esse outro. Isso vale para todas as relações afetivas. Outra questão fundamental ligada ao afeto, ao amor, é poder abrir mão do egoísmo, do individualismo, para ter algo fundamental e muito difícil de fazer, que é o amor altruísta. Já devem ter percebido que muitas pessoas funcionam de uma forma muito egoísta. São incapazes de abrir mão de um prazer individual para cuidar de um filho, para cuidar do pai, para cuidar da mãe, para cuidar de quem se ama, da esposa, do namorado. Esse individualismo, esse egoísmo
É o que nós vivemos na dita sociedade pós-moderna, século XXI. Numa época em que o individualismo é crescente, onde este amor altruísta acontece muito pouco, ao contrário do amor narcisista. Narcisista vem do mito de Narciso, grego, uma lenda grega que Freud se inspirou. Narcisismo, as pessoas narcisistas são as pessoas preocupadas com o seu próprio umbigo, com o seu próprio eu, com o seu próprio ego, incapazes de abrir mão do prazer individual para cuidar do outro. Por isso, uma época onde existe império ao egoísmo, nós temos uma grande dificuldade de desenvolver empatia. O vestibular da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, tema de redação, empatia. Me parece que isso, no mínimo, é curioso. Por que empatia? Porque nós carecemos cada vez mais de se colocar no lugar do outro. Pais têm essa dificuldade, filhos têm essa dificuldade, amigos, parceiros afetivos, casais, cônjuges, há uma grande dificuldade de se colocar no lugar do outro. Impera, reina cada vez mais o amor narcisista. O que importa é o meu eu, o que importa é o meu prazer. Vou usar uma expressão forte: dane-se o outro, que se lasque o outro. O que importa sou eu, é o meu prazer. E cada vez mais numa sociedade onde se vincula o eu, nós vamos ter uma grande dificuldade de formar pessoas lúcidas e que exerçam a possibilidade de ter uma sensibilidade, fazendo gerar o bem para a humanidade, para as próximas gerações. Infelizmente, a gente vive isso cada vez mais. Quando eu recebo alguém no consultório, seja um adolescente, que às vezes arrisca tirar um celular, eu digo: o que você vai fazer com isso? Aqui não. Aqui não. Aqui é fundamental existir olho no olho, cheiro, toque, presença afetiva. Aqui você não vai usar. Ficou claro para você? Isto é a autoridade. Não autoritarismo. Autoritarismo é abuso do poder. Todas as vezes que nós temos alguém que se importa conosco por meio da autoridade e não por meio do autoritarismo, aquela pessoa que está à frente, seja uma criança, se acalma. Porque muitas vezes ela não tem essa autoridade em casa. Como a gente vai ver, não tem a lei paterna, a lei materna. Muitas crianças que não têm a lei clara dentro de casa, com a força do pai, da mãe, ou de quem exerce esses cuidados como autoridade, vai buscar esta lei, muitas vezes transgredindo as normas. E aí entra a lei jurídica. Nós precisamos da força da polícia, nós precisamos da força judicial, mas provavelmente a gente não precisaria de tudo isso se a lei em casa estivesse muito clara. Eu sou do tempo, meu pai e minha mãe estão aqui, de que só do jeito como meu pai me olhava, eu sabia o que ele queria dizer. Você vai ver quando teu pai chega em casa. Essa era a fala de mães desautorizadas que jogavam a responsabilidade autorizada no pai. Pai como símbolo de uma sociedade patriarcal, muitos de vocês viveram isso. O pai como sinônimo de força e de autoridade, de lei, que era inquestionável. Isso é fundamental existir no momento onde as referências vão por água abaixo. Então é fundamental que a gente possa começar a perceber que tipo de amor a gente desenvolve na relação com as outras pessoas. Por isso, amor narcisista e amor altruísta.